Estamos então rezando nesta Santa Missa pela alma de Monsenhor Francisco Apoliano, pelo seu 100º aniversário de nascimento. Ficou aqui maior parte da sua vida sacerdotal, ficou aqui em Bom Jesus. Portanto, de todo o seu sacerdócio, ficou um pouco lá no Ceará, na sua terra, 16 anos, mas depois 40 anos aqui em Bom Jesus. E hoje nós estamos agradecendo a Deus por todas as obras que Deus fez através dele. Na verdade, as obras são de Deus. Deus é que merece toda a honra e toda a glória. Mas nós também agradecemos por ter nos dado os intermediários. Monsenhor Francisco ficou lá na Igreja Matriz durante muitos anos, foi ele que fez a reforma da Igreja Matriz atual, lá na praça. Monsenhor Francisco construiu muitas e muitas capelas aqui na zona rural. Deus se serviu dele para todo esse fervor em toda a zona rural e na cidade. A fundação do abrigo, José Lima aqui, a fundação do Instituto. A fundação do Instituto do Imaculado Coração de Maria e São Miguel Arcanjo, das irmãs que são beneméritas aqui, a sua obra de caridade. Monsenhor Francisco que fez esse abrigo e ajudava a sustentá-lo. Todos devem se lembrar bem da imagem dele dirigindo aquela rural e indo para a zona rural, toda aí pedindo coisas, daquele jeito peculiar dele, não é? Pedindo as coisas e para poder sustentar os velhinhos aqui do abrigo. Que Deus o recompense pelas obras de caridade, porque isso aqui foi uma obra de misericórdia. E propiciou a que muitos de nós também pratiquemos as obras de misericórdia neste ano da misericórdia. Que é dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, visitar os doentes, socorrer as pessoas que precisam, instruir os ignorantes. Monsenhor Francisco deu um impulso no catecismo aqui na cidade, em toda a zona rural. Depois que ele veio para cá também, continuou atendendo aqui no abrigo. Tiveram que reforçar a capela do abrigo, só olha a multidão de gente que vinha, para poder aquilo aguentar as pessoas. E continuou atendendo aqui, até ficar doente e Nosso Senhor chamá-lo. Portanto, nós estamos agradecendo a Deus por todas essas obras que continuam. A pessoa quando faz o bem, a obra continua depois que ele vai. Como aí as irmãs que continuam, o abrigo que continua, todo mundo pode praticar suas obras de misericórdia, visitando os doentes, socorrendo as pessoas. Os catecismos estão aí, a Liga Católica, as associações continuam. E os padres que vieram depois, especialmente o padre José Paulo, os outros padres e agora o padre Ivoli, continuaram a obra de Monsenhor Francisco, que é a obra da igreja para a salvação das almas. Nosso Senhor tinha dito para os apóstolos: vocês estão colhendo o que outros plantaram, depois outros colherão o que vocês estão plantando. E assim vai, outros vão colher. A gente planta agora, mais tarde outros vão colher. Quando a gente planta uma árvore, às vezes a gente não vai gozar da sombra daquela árvore, mas outros vão gozar, os filhos, os netos. Enfim, a gente tem que procurar fazer o bem onde a gente está, com as graças que Deus nos dá, com os dons que Deus nos dá, a gente praticar o bem. Então vamos agradecer a Deus por todas essas obras espirituais do Monsenhor Francisco, o fervor desta paróquia, o crescimento. Graças a Deus temos aí uma grande quantidade de fiéis, por isso temos essa igreja imensa aqui para poder acolher todos esses fiéis. Também agradecemos pelas obras sociais, pelo abrigo, que é ao mesmo tempo uma obra caritativa e uma obra social benemérita aqui na cidade e no município de Bom Jesus. E as outras consequências que vêm, as escolas, as creches, fruto aí do trabalho das irmãs, que são uma fundação do Monsenhor Francisco Apoliano. Então vamos agradecer a Deus, louvar a Deus,
como Nossa Senhora dizia, minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele que fez em mim grandes coisas, porque Ele é que é poderoso, Ele é o que tem poder. Então, louvemos a Deus por tudo que Ele fez através do Monsenhor Francisco, aqui nessa paróquia, através da alma de muita gente, os conselhos, os sacramentos que Ele distribuiu, as santas missas, as orientações que Ele deu, enfim, tudo isso, obra de Deus, e o padre é apenas o intermediário para fazer o bem, para distribuir. É o intermediário entre Deus e o povo, para distribuir as suas graças. Intermediário entre o povo e Deus, para pedir, para suplicar. Por isso que o Monsenhor Francisco propagou muito a devoção ao terço, ao rosário de Nossa Senhora, fazia o rosário da aurora só com os homens. Deve se lembrar, né? De manhã cedo era só os homens. À tarde que eram as mulheres, mas de manhã eram os homens, o rosário da aurora. E assim também as campanhas do rosário, ele fazia nas capelas, eram missões populares, que o Monsenhor Francisco fazia muito, as missões populares para atender ao povo, as confissões, a propaganda da primeira sexta-feira do mês, ele fazia muito, por isso nós temos essa multidão até hoje de confissões na primeira sexta-feira do mês, graças à propagação da devoção ao coração de Jesus, feita pelo Monsenhor Francisco Apoliano. A devoção aos primeiros sábados propagou também muito a devoção de reparação do Imaculado Coração de Maria, a devoção a São Miguel Arcanjo, que ele propagava muito, por isso que o Instituto é Imaculado Coração de Maria e São Miguel Arcanjo, a distribuição dos terços, das medalhinhas. Sempre quando encontrava com alguém, o Monsenhor Francisco não deixava de dar um conselho, não é? Você se lembra que ele encontrava com alguém, já rezou as 3 Ave Marias hoje? Já pediu, já rezou seu terço? Já fez a Páscoa? Isso ele gostava de falar, né? Chegava gente da roça e logo ia falando, já fez. Isso eu assisti muitas vezes. Você já fez a Páscoa? Você já se confessou? Você já rezou as 3 Ave Marias hoje? Então, ele servia para fazer essa propaganda. Então, vamos agradecer a Deus por todos esses benefícios. Vamos pedir a São Miguel Arcanjo. Estamos rezando aí a São Miguel Arcanjo. Vamos ter a festa dele dia 29, vamos estar aí para celebrar. São Miguel Arcanjo, que é o príncipe da milícia celeste. E como a gente diz na missa de defuntos, é ele que apresenta as almas a Deus. Sed signifer sanctus Michael represented as. São Miguel é que apresenta as almas quando saem deste mundo. Então peçamos a São Miguel que apresente. Monsenhor Francisco já apresentou, que apresente sempre, para que ele possa entrar na glória do céu. Vamos pedir a São Miguel. São Miguel é o exemplo de humildade. É aquele anjo que lutou contra o demônio. Cuidado que nós representamos São Miguel como um capacete, com escudo, com bota de soldado, com lança, com espada. Ele não usava nada disso, é claro, né? Cuidado para a gente não ficar na representação maior do que na realidade. São Miguel não usava nada disso. Ele era um anjo, é um espírito. A sua marca principal é a sua humildade. Então, os anjos são presentes. Nosso Senhor falou nesse evangelho que nós ouvimos aí, os anjos presentes na nossa vida, especialmente das crianças. Mas os anjos estão conosco, os anjos que nos assistem, os anjos que levam nossas orações, os anjos que são um exemplo de humildade, porque eles foram fiéis, porque não quiseram seguir o demônio no seu orgulho de se revoltar contra Deus. Eles seguiram São Miguel na sua humildade. Então vamos aprender isso. Nós de nós mesmos não temos nada. Nós de nós mesmos não temos nada para oferecer. Tudo é graça de Deus. Por isso estamos louvando a Deus pelas suas graças, pelos seus favores, por tudo que ele fez através do Monsenhor Francisco Apoliano. E tudo que ele faz através de nós também. Quando nós dizemos uma palavra, agradamos uma pessoa, trazemos para a igreja, quando os nossos padres também trabalham, é Deus que está agindo por eles. Eles por eles não são nada, mas Deus está agindo. Então agradeçamos a Deus nesta Santa Missa, peçamos também que São Miguel nos dê as virtudes
de que ele é exemplo da humildade, do amor por nosso Senhor e as virtudes que nós vimos aí praticadas no Monsenhor Francisco, a sua devoção a Nossa Senhora, devoção a São Miguel, a devoção ao coração de Jesus na primeira sexta-feira do mês e a Nossa Senhora no primeiro sábado do mês. E praticar a caridade. Nós temos aí o abrigo dos velhos, que é um lugar onde a gente pode praticar a caridade, ajudando o abrigo, socorrendo os velhinhos, visitando os doentes. É um lugar para praticarmos as obras de misericórdia. Que Nossa Senhora, nossa mãe, estamos celebrando aí no mês de setembro várias festas de Nossa Senhora. Celebramos aí dia 15 Nossa Senhora das Dores, dia 24 Nossa Senhora das Mercês. Vamos pedir a Nossa Senhora todas as suas graças e bênçãos, ela que foi o modelo de humildade, para que ela nos conduza até nosso Senhor. Amém.